O Conselheiro Capaz. Capítulo 2. O Espírito Santo e o aconselhamento. Aconselhar faz parte da obra do Espírito. O aconselhamento pertence ao ministério do Espírito Santo. Não se pode realizar aconselhamento eficaz à parte dele. Ele é chamado Paracleto, conselheiro, que veio no lugar de Cristo para ser outro conselheiro, da mesma espécie que Cristo havia sido para os seus discípulos. Os conselheiros não salvos não conhecem o Espírito Santo, por isso ignoram sua atividade aconselhadora e deixam de recorrer a ele em busca de direção e poder. Para que o aconselhamento seja cristão, é preciso ser levado a efeito em harmonia com a obra regeneradora e santificante do Espírito. O Espírito Santo é chamado Santo por causa de sua natureza e de sua obra. Toda a santidade flui de sua atividade nas vidas humanas. Todos os traços da personalidade que poderiam ser expostos diante dos consultantes como alvos fundamentais para o crescimento: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus os apresenta como o fruto, isto é, o resultado da obra do Espírito. Não só é fútil tentar gerar estas qualidades independentemente dele, como os conselheiros não cristãos e mesmo alguns cristãos tentam fazer, como também essa atitude é, no fundo, rebelião contra Deus, rebelião calcada nas pretensões humanísticas quanto à autonomia do homem. Deixar de lado o Espírito equivale a negar a depravação humana e a afirmar a bondade inata do ser humano. Suprime-se a necessidade da graça e da obra expiatória de Cristo. Em vez disso, deixa-se para o consultante nada mais do que uma casca de justiça legalista baseado nas obras, o que só pode levar finalmente ao desespero, visto que vem despida da vida e do poder do Espírito. Como age o Espírito Santo no aconselhamento? O Espírito Santo é a fonte de todas as mudanças genuínas de personalidade, mudanças essas que envolvem a santificação do crente, tão certamente como é certo que só Ele é quem traz vida ao pecador espiritualmente morto. É tempo de repetirem os ministros e outros conselheiros cristãos a pergunta apostólica: quem vos fascinou a vós outros, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Porque existem cristãos sem paz à procura de pessoas que nada sabem da paz de Deus, que sobrepuja todo o entendimento? Como é que ministros cristãos remetem gente de suas igrejas, sofredora por falta de domínio próprio, a um psiquiatra que nunca pôde descobrir o segredo do domínio próprio em sua vida pessoal? Exteriormente, ele dá a impressão de que é calmo e seguro, amadurecido, paciente e até suave. Poderá ser esta sua real condição interna se ele não conhece a Jesus Cristo? Poderá ele ter esse fruto do Espírito sem contar com o Espírito? O Espírito Santo emprega meios. Ordinariamente, o Espírito Santo realiza sua obra caracterológica na vida dos crentes através dos meios de graça. Ele emprega o ministério da palavra, os sacramentos, a oração e a comunhão do povo de Deus como os principais veículos pelos quais efetua essas mudanças.
Como é que o aconselhamento isolado dos meios de graça pode esperar produzir as mudanças de efeito duradouro que só podem dar-se pelo crescimento na graça? Mais cedo ou mais tarde, quase todos os ministros conservadores sentem a inconsistência e a tensão desse problema. Mas o temor e a incerteza resultantes da propaganda relacionada com a saúde mental, a frustração por não saber como lidar com problemas complexos ou a simples aquiescência e transferência a outrem como fácil expediente muitas vezes prevalecem. É tempo de reexaminar nossa posição de cristãos, sendo que o fator mais importante nesse reexame deve ser uma honesta consideração do lugar do Espírito Santo no aconselhamento. A ação do Espírito Santo é soberana. O Espírito Santo é uma pessoa e não mera força ou lei. Conquanto opere sempre de acordo e em completa harmonia com sua vontade, como ele nula revelou na Escritura, ele escolheu os seus tempos, meios e ocasiões para agir. Isso significa que o Espírito Santo age quando, onde e como quer. O Espírito Santo é Deus conosco. Tanto os conselheiros como os consultantes devem respeitar a soberania do Espírito Santo. As expectativas dos consultantes e as promessas feitas pelos conselheiros precisam todas ser cuidadosamente condicionadas por essa importante dimensão da situação característica do aconselhamento. Esse fato não deve desencorajar o aconselhamento. Pelo contrário, deve animar o conselheiro, visto que ele sabe que sua obra, em última instância, não depende de sua própria capacidade. Mas a habilidade do conselheiro, decorrente de dons do Espírito exercidos sob a vocação e a direção do Espírito, a semelhança dos dons do ministério para a pregação, deve ser matéria de zeloso cuidado para ele. Ele não pode ser descuidado quanto ao modo como dá conselhos na esperança de que o Espírito Santo faça a sua obra, independentemente de como o conselheiro faz a sua. O Espírito Santo opera mormente em conexão com o exercício adequado dos dons por ele dados, embora naturalmente não seja obrigado a agir assim. Isso é porque ele preferiu operar por meio de agentes humanos, fato que ele demonstrou claramente ao dar os dons do ministério à sua igreja. O Espírito Santo não distribui totalmente dons que não tenha a intenção de utilizar. Então, o uso da instrumentalidade humana no aconselhamento não põe de lado a obra do Espírito. Ao contrário, constitui os meios principais e comuns pelos quais ele age. Mas como diz Paulo em Gálatas 3, a atividade humana que não reconhece e nem provenha do poder do Espírito Santo é rebelde tentativa de lograr o Espírito e, portanto, é vazia de poder para efetuar aquilo que só pode ser produzido pelo Espírito. O Espírito Santo age mediante a sua palavra. O Espírito Santo requer que os conselheiros usem sua palavra, as Escrituras Sagradas. Veremos, que ele nula deu para esse propósito. 2 Timóteo 3,16. Sua obra de aconselhamento é realizada ordinariamente mediante o ministério da palavra. Não é necessário examinar neste capítulo todos os textos bíblicos pelos quais se verifica esta relação entre o Espírito e a Palavra, coisa que geralmente se pode ver nos manuais de teologia sistemática e em tratados especificamente vinculados ao ministério do Espírito Santo. Mas será necessário estudar as Escrituras para ver o que o Espírito Santo
nos falou acerca do aconselhamento, pois este estudo não tem sido feito de modo satisfatório. Contudo, ainda uma palavra deve ser dita sobre o uso que o Espírito Santo faz das Escrituras. Ser guiados pelo Espírito, Gálatas 5,18, por exemplo, deve-se entender não como guiados à parte das Escrituras, mas antes por meio das Escrituras. A palavra guiados não se refere a sentimentos ou impulsos internos, nem a visões ou revelações extrabíblicas. O ponto que é preciso estabelecer é que, uma vez que o Espírito Santo emprega a sua palavra como meio principal pelo qual os cristãos podem crescer em santificação, o aconselhamento não pode ser eficaz no sentido bíblico do termo, isolado das Escrituras. A realidade do Espírito Santo presente no aconselhamento implica, portanto, na presença das Escrituras Sagradas também. Este relacionamento fundamental deveria ser, só por si, decisivo para qualquer cristão que medita na situação que caracteriza o aconselhamento. Aconselhamento feito sem as Escrituras só se pode esperar que será aconselhamento sem o Espírito Santo. Através deste livro, serão feitas frequentes referências específicas ao lugar do Espírito Santo no aconselhamento. Mas onde quer que sua obra não seja mencionada pormenorizadamente, ela é pressuposta. Desde que haverá a cada passo extensa discussão da concreta metodologia do aconselhamento, esta poderia talvez dominar certas partes do livro e dar a impressão de que o Espírito Santo foi suplantado pelas técnicas humanas. Mas é precisamente esta disjunção que é falsa. Quando o Espírito Santo moveu-se diretamente no coração dos crentes de Jerusalém, motivando-os pelo amor a reunirem os seus bens em benefício dos pobres, sua ação não foi mais real do que quando Paulo organizou e dirigiu, com o mesmo fim, uma triunfante campanha de levantamento de fundos em todo o mundo do Mediterrâneo. A metodologia e a técnica, a habilidade e o exercício dos dons são consoantes com a obra do Espírito Santo. O que faz a diferença é a atitude e a motivação interior do indivíduo. Confiando os seus próprios esforços na dependência de métodos e técnicas, ou reconhece sua incapacidade e roga ao Espírito Santo que utilize os seus dons e métodos. Os dons, a metodologia e a técnica podem naturalmente ser abusados. Podem ser erguidos contra o Espírito e podem ser usados como substitutos de sua obra. Mas também podem ser utilizados em completa sujeição a Ele, para a glória de Deus e o benefício de seus filhos. Davidson aclara bem este ponto quando adverte contra a tentativa de atingir um alvo espiritual pela adoção de hábitos, pela multiplicação de regras e também pela observância de padrões externos excelentes em si mesmos, mas úteis somente como meios subordinados ao Espírito.